Então, para quem não me conhece, né, eu tenho aí 7 anos de experiência no ramo de semijoias, né? A gente tem a nossa marca também já aí há alguns anos. Me mudei para Limeira, né? Esse ano aí, início de 2022. Estamos investindo aí alguns milhares de reais numa galvânica, né? Comprei uma galvânica aqui em Limeira, um banho de semijoias. Para quem não sabe o que é banho de semijoias, o que é galvânica, eu vou explicar no nosso evento principal também para você entender toda a cadeia produtiva, né? Do ramo de semijoias, né? Alguns dos segredos que moram aí dentro do ramo de semijoias. Mas vamos lá. Então vamos falar nessa live de hoje, nessa aula, gente, justamente isso, tá? Como chegar até 50 mil por mês de faturamento com o teu negócio de semijoias, né? Isso que a gente é o tema principal. E na aula de hoje, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre como chegar nesse resultado mesmo trabalhando de casa, né? Para você que trabalha de casa, ou mesmo você que talvez já até não trabalha de casa, né? Mas já tem aí talvez um espaço físico, alguma coisa do tipo, já tem a marca, mas não consegue alavancar. Nessa nossa live de hoje, né? Eu quero te dar várias dicas de como que você pode chegar no resultado mesmo trabalhando de casa, né? Várias dicas que vão te dar uma clareza, vão te ajudar aí a antecipar esse resultado, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante da gente entender, né, sobre isso, quando a gente fala de faturar de casa, é que é o seguinte: quando você trabalha de casa, você tem uma grande vantagem, né? Que é você não ter custo. Ou seja, você vai utilizar os materiais, digamos assim, da tua casa. Então, internet, né? Ali, um aluguel, por exemplo, que você teria trabalhando de algum outro local, você não tem, você trabalha de casa. Então, essas são algumas vantagens muito simples, né? Mas que te ajuda muito no começo a alavancar. Só que ao mesmo tempo que isso é uma grande vantagem, você trabalhar de casa, também pode ser uma desvantagem. Por quê? Quando você trabalha de casa, você tem que conciliar, né, a rotina com os filhos, rotina com o marido, né, aquela coisa, ou com a esposa, né, tudo isso. Por exemplo, eu me mudei para Limeira recentemente, então a gente ainda está organizando a empresa aqui, né, a gente está montando o local ainda que a gente vai colocar o negócio, recolocar a operação. Por enquanto, eu montei um escritório em casa também, estou trabalhando de casa, né, eu tenho equipe, né, obviamente remota, que trabalham de casa também, tem uma equipe de 7 pessoas aí, né, que fazem tudo isso girar, mas o fato é que a gente também está trabalhando de casa nesse ponto. Então, qual que é o grande lance? Se você trabalha de casa, você tem isso como vantagem e ou desvantagem, a primeira dica que eu te dou, o primeiro ponto de todos, e que é muito importante, é você definir uma rotina, né? Uma rotina e definir prioridades. Definir prioridades. O que significa isso, né? Definir prioridade. Tem muita gente que fala assim, inclusive eu já falei, não sei se você já falou também essa frase, mas falar assim, ó, nossa, hoje meu dia foi curto, eu precisava que meu dia hoje tivesse 26 horas. Alguém já passou por isso, de querer que o dia tivesse 24 horas, 26 horas, 30 horas, porque não deu conta de fazer tudo o que queria fazer dentro daquele dia, né? Tava faltando aí um certo horas, digamos assim, para conseguir executar tudo. Então isso acontece muito, né? Por conta disso, né? Quem trabalha em casa. Então criar uma rotina é fundamental, né? Para quem trabalha em casa. Então priorizar as atividades, gente, é a primeira coisa, né? O pessoal fala assim: ah, mas eu trabalho em casa, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu também tenho filho, né? Eu também tenho filho, eu tenho um bebê. Até no comecinho da live dava de ouvir ele dando uns gritos dele aqui. Eu também tenho um bebê. A gente tem filho também. E a gente precisa se organizar, né? Então, o que eu acabo fazendo? Eu priorizo as minhas atividades, né? Então, eu sempre olho assim, eu divido em duas colunas, né? Uma coluna é aquilo que eu posso fazer. E a outra coluna é aquilo que eu devo fazer. Como assim? Aquilo que eu posso fazer são coisas que eu julgo não serem tão importantes que sejam necessariamente eu que tenha que fazer. Então eu delego para minha equipe. Eu tenho 7 pessoas que trabalham remotamente. Então eu delego para a galera fazer. Aquilo que eu tenho que fazer, né, que eu preciso fazer, que precisa ser eu, sou eu que faço. Então eu coloco, olha, essa atividade aqui eu vou fazer de tal hora a tal hora. Deixo meu celularzinho aqui no cantinho, não mexo nele e executo. Hoje, por exemplo, a gente estava, eu, né,
estava criando algumas coisas novas para os nossos alunos, e isso tem que ser eu a fazer. Então eu fiz isso das 9 da manhã até ao meio-dia de hoje. Eu não deleguei isso para ninguém. Só que eu tenho filho, né? Eu tinha compromisso à tarde, eu precisei sair também, outra coisa. Então o que eu fiz? Eu priorizei, ó, na parte da manhã, nessas 3 horas, eu vou fazer isso. Eu tinha outras coisas para ser feito, mas eu pensei assim, cara, eu não vou fazer isso hoje, porque senão eu vou ter que ficar aqui até meia-noite trabalhando, e eu não quero isso. Então eu joguei para a semana que vem, dando prioridade para as coisas mais importantes. Então essa é a primeira dica que eu te dou, priorize as coisas. Mas Gustavo, eu tenho filho, marido, e eu trabalho durante o dia, eu só tenho a parte da noite. Pois é, aí o que você vai ter que fazer nesse primeiro momento é priorizar também a tua rotina da noite. Você vai colocar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu vou focar só no meu negócio. Eu não vou ir na casa da minha cunhada, na casa da minha mãe, do meu pai, na casa da minha filha, na casa de não sei de quem. Eu não vou assistir televisão, não vou ver aquela série que eu gosto. Segunda, quarta e sexta eu vou trabalhar na parte da noite, das 7 até as 10, 3 horas por noite. Se você foca, dá essa ênfase por um determinado período de tempo, você tem muito resultado, gente. Qual que é o grande problema que eu vejo? É que boa parte das pessoas fica na desculpa, né? Ai, mas eu tô cansada. Ai, mas eu trabalhei o dia inteiro e eu tô cansada. Ai, eu tô cansadinha. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui é adulto, né? Eu não converso com crianças. Se você quer chegar em algum lugar diferente da maioria das pessoas, você tem que pagar o preço por um determinado período da tua vida. Senão você não vai chegar. Não vai chegar, não tem como. Não existe atingir grandes resultados fazendo as mesmas coisas que as pessoas medíocres fazem. Só para você entender aqui, o que é mediocridade? Mediocridade é você estar na média. Não é mediocridade no sentido ruim, né? Nossa, que pessoa é ruim. Não, é de média. Quando você faz o que a média das pessoas fazem, você vai ser uma pessoa na média. Você vai ser medíocre, média. Para você ter um resultado diferente, você tem que fazer aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazerem. E isso começa na tua casa, com as pessoas próximas a você. Talvez você olhe para o lado, talvez você olhe para a tua família, talvez você olhe para os teus primos, para os teus amigos, e essas pessoas estão fazendo as coisas que a média das pessoas fazem. O que isso significa? Talvez a pessoa chega do trabalho e vai ver série, chega do trabalho e vai para o bar tomar uma cervejinha, chega do trabalho e vai ver futebol na televisão, vai ver, não sei o que a pessoa vai fazer, mas ela fica na média. Na média. Então, por um determinado período de tempo, é preciso pagar o preço. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso suar mais no começo, preciso transpirar mais no começo. Vai chegar um tempo que você vai falar assim: olha, agora eu tenho uma equipe, igual a gente tem, agora eu tenho pessoas me ajudando, eu cresci o negócio. Você não precisa mais fazer isso, você não vai precisar trabalhar todo dia até tarde, mas por um período talvez vai ser necessário, se você quer ter o teu negócio e fazer ele prosperar. E eu poderia vir aqui para você e falar assim, para massagear o teu ego, né? Falar assim, olha, fica tranquila, tá? Que você vai precisar, você vai trabalhar pouquinho. Olha, é só você apertar nesse botãozinho, comprar os produtinhos do fornecedor, montar uma maletinha e tudo no diminutivo, né? Trabalhar pouquinho, você vai, não vai, não, sem trabalho duro não se chega a lugar nenhum com resultado, não vai, tá? Então, primeira dica que eu te dou, gente, é essa. Define as tuas prioridades, coloca horário para as coisas. Pode ser, se você tem dificuldade ainda com criar rotina, com priorizar, coloca um dia por semana. Coloca só no sábado, só no domingo, só. Não sei qual é a disponibilidade que você tem, tá? Mas se você quer faturar 50 mil por mês com semi-joias, trabalhando de casa, precisa priorizar. Tem uma aluna nossa, né, a Thaís Paris, e ela faturou 100 mil reais, ela bateu 100 mil de faturamento no mês, trabalhando do quarto da casa dela, ela, o marido e o filho. O filho acho que tem 16 anos, 17 anos. Olha que interessante isso. Mas por que chegou nesse resultado? Priorização de atividade. Se você estiver em casa e ficar vendo televisão, não vai adiantar muita coisa. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Define as suas prioridades. Outra coisa, né? Dentro disso aqui, só para finalizar essa parte, se você tem marido, tem filho, e talvez você não tá na mesma vibe, né? Às vezes o teu cônjuge ali não tá na mesma vibe que você de empreender, de ganhar dinheiro, de montar o próprio negócio, você precisa fazer, sabe o quê? Gerar resultado para essa pessoa. Você precisa chegar para ele e falar assim, olha, amor, seguinte,
Eu vou precisar que você fique com os nossos filhos, que você cuide deles, segunda, quarta e sexta, das 7 às 10 da noite. Oh, mas por quê? Porque eu vou começar a empreender, porque agora eu vou começar a ter o meu próprio negócio. Não, mas eu vou precisar que você me ajude, vou precisar que você faça isso. Não precisa me ajudar no negócio, mas você precisa me ajudar com as crianças, com a criança. Eu preciso que você me ajude com a casa, que você limpe a casa. Aí o teu marido ou a tua esposa, num primeiro momento, se não estiver na mesma vibe que você, o que vai acontecer ali? Vai gerar um certo atritinho ali, né? Nossa, mas eu agora estou cuidando, ela só se dedica para o negócio, ou ele só se dedica para o negócio, né? Aí você vai começar a gerar resultado para a pessoa. Sabe o que é gerar resultado? Talvez o teu primeiro resultado é você acordar mais cedo e, sei lá, acordar às 5 da manhã e começar a estudar e o teu marido vê, ou a tua esposa vê. É você, se você tem algum vício, é largar o vício, isso já é um micro resultado. É você gerar um resultado financeiro, sei lá, no primeiro mês, segundo mês, gerou lá 2, 3 mil de lucro, pega esse 2, 3 mil, vai lá e chama o teu marido ou a tua esposa e fala assim, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, eu pago. Como assim pago? Oh, meu negócio esse mês deu 2 mil de lucro, eu vou pagar. Oh, Gustavo, mas não é interessante eu pegar esse lucro no começo e devolver para o negócio para crescer? Só que mais importante que isso é você conquistar o apoio da pessoa que está do teu lado. Quando você tem o apoio dessa pessoa e você gera lucro para ela no começo, nos primeiros meses ali, você acaba tendo um crescimento exponencial muito maior, porque agora é uma pessoa te apoiando, te ajudando. Não é uma pessoa, você não tem mais uma âncora, você tem alguém te empurrando para frente. Então é muito importante entender isso, tá? Definir prioridade, criar rotina e você conversar com as pessoas próximas a você, que agora você vai se dedicar ao teu negócio. Então isso é muito importante, né? Isso é muito, muito importante. Entendido, gente? Fez sentido o que eu falei para você aqui até agora? Tá fazendo sentido? Essa é a primeira coisa, primeiro passo. Segundo passo, para chegar nesse resultado mesmo trabalhando de casa, você precisa primeiro, agora, definir uma meta e retroagir as ações. O que significa isso, retroagir as ações? Vamos lá. A tua meta qual é? É faturar 50 mil por mês com o teu negócio de semijóias? Ó, vou te dar uma outra ideia aqui, tá? Se você está no começo, né, tá iniciando agora, tá, né, às vezes, gente, talvez algumas pessoas aqui estão naquele momento da vida que você está desbloqueando ainda algumas coisas, né? Você está desfazendo algumas crenças que talvez você tinha até então. Crenças de que você nunca ia ganhar dinheiro, aquela crença de que é impossível faturar 50 mil por mês com semijóias. Quem já está me acompanhando aqui essa semana já está vendo como que isso acontece na prática, né? Talvez você está nesse momento. Se você está no início, se você está desbloqueando essas crenças ainda, o que você faz? Não coloca uma meta de 50 mil. Coloca uma meta de 5 mil no começo. Coloca uma meta de 2 mil. Coloca uma meta de 10 mil. Coloca uma meta mais tangível para você nesse primeiro momento. Olha que tanta gente que está no começo e que está virando a chavinha. Que legal. Que bacana isso. Esse é o primeiro passo. A primeira coisa, gente, é você ter fé. É você acreditar que é possível. Esse é o primeiro passo. É você simplesmente acreditar. Quando você acredita, quando o teu cérebro, quando você começa a falar assim, ó, ao invés de falar que não dá, quando você começa a procurar como fazer, você começa a direcionar a tua energia para o resultado. E isso é algo que começa a vir até você, tanto que provavelmente você me encontrou aqui, talvez você já estava mudando essa questão de mentalidade e você me achou, né? Dificilmente o universo, Deus, como você queira chamar, eu acredito em Deus, tá? Mas dificilmente você teria contato com algo que fosse virar a tua mentalidade, te ajudar a ter mais resultado financeiro, se você não tivesse já mudando as tuas crenças. Porque por conta da energia que você joga para o mundo, né? Por conta daquilo que você emite, você vai receber, né? Isso é física quântica, é fé, é o que você quiser chamar, tá? Então, é isso que acontece. Então, quando você entende isso, você coloca uma meta menor, pode ser 2 mil, 5 mil. E aí, quando você diz assim, bom, a minha meta, vamos supor que seja 5 mil, você vai fazer o seguinte, o que eu preciso para bater 5 mil? O que precisa para bater 5 mil? Lembra que eu falei na live de ontem sobre isso? Sobre os indicadores? Eu falei para você lá, ó, aumentar ticket médio, atrair mais clientes e aumentar a frequência de compra. Nós falamos sobre essas 3 coisas na live de ontem, tá? Quem não assistiu, tá salvo no meu Instagram, depois dessa live aqui pode assistir. Então, quando você entende isso, você fala assim, bom, para eu faturar 5 mil, eu preciso de quantos clientes?
Bom, se o meu ticket médio de venda é R$ 100, por exemplo, para eu faturar 1.000, eu preciso vender para 10 pessoas. Para eu faturar 5.000, eu preciso vender para 50 pessoas. Só que se eu aumentar o meu ticket médio, ao invés de eu vender R$ 100, eu vender 200 por pessoa. Então, significa que eu preciso vender para 25 pessoas no mês para eu vender 5.000. Olha como é mais fácil do que eu ficar assim, nossa, 5.000 é muito longe. Você cria mecanismos para você encurtar a tua meta. Então, agora você precisa vender para 25 pessoas no mês. Para você vender para 25 pessoas no mês, você pode criar um outro mecanismo para facilitar a tua venda. Por exemplo, ao invés de você vender um a um, você pega e faz um café na tua casa e chama 10 amigas. 10 amigas. Se você vender para cada uma delas uma média de R$ 200, você já vendeu 2.000 num dia, talvez numa tarde, num sábado. Olha que interessante. Agora, ao invés de você querer faturar 5, você desmembrou isso para vender para 25 pessoas e desmembrou isso para um café com 10 pessoas. Agora, mais do que isso, você pode fazer 2 cafés separadamente. Você pode, nesse café, pedir indicação. Então, o que você faz? Você desmembra a tua meta para chegar no resultado de 5.000. Para chegar no resultado de 5. Agora, para chegar no resultado de 50, opa, é outro mecanismo. Aí eu vou precisar ou escalar para vender atacado, ou eu vou precisar ter uma equipe de revenda, ou eu vou precisar fazer anúncios no Facebook e no Instagram, ou eu vou precisar ter influenciadoras me ajudando a trazer mais clientes. Existem mecanismos para isso. Mas a questão é, se eu definir a minha meta e eu retroagir as minhas ações, independente do valor que eu quero faturar, fica mais fácil para eu bater o meu resultado. Fica muito mais fácil do que eu ficar mirando naquele valor que, nossa, parece impossível para eu chegar. Tá fazendo sentido, gente? Esse negócio de retroagir as ações? Então você precisa entender isso, retroagir as ações. Aí você fala assim, bom, se eu preciso então vender para 10 pessoas num café, o que eu tenho que fazer? Eu preciso primeiro marcar esse café. Então você vai lá, faz dá uma olhada na tua lista de networking de pessoas que você conhece, e você fala assim, bom, primeiro café, eu vou convidar essas 10 pessoas aqui. Aí você pensa assim, bom, o que eu preciso fazer para montar esse café? Beleza, eu vou montar um texto para convidar essas pessoas. Ou eu vou fazer um convite no Canva. Beleza, o que eu preciso para fazer esse convite? Eu preciso de um texto legal. Primeiro passo, montar o texto. Segundo passo, montar o convite no Canva. Beleza. Quando que eu vou fazer o texto? Eu vou fazer hoje, quarta-feira, dia 2/3, das 7 às 10 da noite, eu vou montar o texto. Vou montar o texto. Então, se eu vou montar o texto hoje, amanhã eu vou montar o convite no Canva. No outro dia, na sexta-feira, eu vou mandar o convite para fazer esse café no sábado ou na outra semana. Então, você retroage as ações. Feito isso, você só vai fazer isso uma vez. Montou o texto, montou o convite, é uma vez só, porque o próximo café isso já está pronto. E aí é que mora o segredo da coisa. Você vai aprendendo a fazer coisas que você vai melhorando o processo. Eu vou falar sobre isso aqui também. Você vai melhorando o processo, só que mais que isso, você vai começar a fazer coisas diferentes. Gente, entenda uma coisa. Quando você se coloca na situação de fazer coisas novas, de você estar experimentando novas experiências, aprendendo coisas novas, o teu cérebro começa a criar sinapses neurais, novos caminhos na tua mente para te trazer mais resultado, trazer mais aprendizado. Com o aprendizado, você vai se sentir mais capaz. Você vai se sentir mais empoderada ou empoderado. Você vai falar assim, cara, eu posso fazer isso, eu posso chegar nesse resultado. Por quê? Porque agora você tem mais conhecimento. Só que o conhecimento veio porque você se propôs a fazer algo que você não estava se propondo a fazer antes. E aí você fatura o teu primeiro 1.000, o teu primeiro 2, o teu primeiro 3, o primeiro 4, o primeiro 5. Daqui a pouco você fatura o teu primeiro 10 e você diz, caraca, eu nunca imaginei que eu ia faturar 10. Até que você bate 20 e você diz, cara, nunca que eu imaginei que eu ia bater 20. Mas por que isso aconteceu? Porque agora você retroagiu as ações, definiu prioridade, tem método, estratégia. É assim que chega no resultado. Se eu falar para vocês que há 7 anos atrás eu imaginava que hoje eu seria dono de uma galvânica, de um banho, que eu trabalharia com ouro, que né, é um investimento extremamente alto, é o investimento mais alto dentro do ramo de semijoias, é o banho, é uma galvânica. Se alguém me falasse isso 7 anos atrás, eu não iria acreditar. Como talvez você hoje não está acreditando
no que eu estou te falando, de ser possível faturar 50 mil por mês com semijoias. Lá atrás, o Gustavo, de 7 anos atrás, não iria acreditar. Mas mesmo não acreditando, eu escolhi andar pela fé e não pelo que eu estava vendo. Porque se eu olhasse para minha conta bancária, eu tinha uma renda de R$700 por mês. Se eu olhasse para o conhecimento que eu tinha lá atrás, eu ia falar, é bem capaz. Tem gente muito melhor do que eu. Eu olhava lá atrás, as grandes marcas, eu falava, é impossível. É impossível. Só que o que eu fiz? Eu continuei a executar dentro da minha limitação que eu tinha lá no começo. E aí, isso foi acontecendo. Você começa a dar o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Você não precisa ser extremamente boa amanhã ou bom. Você precisa ser o quê? Um pouco melhor amanhã do que você é hoje. É só isso. E aí é o seguinte, ó, isso aqui tudo eu estava estudando hoje. Ó, hoje eu estava estudando isso aqui hoje, ó. Eu estava hoje estudando muita coisa, ó. Eu estava estudando hoje. Por que eu estava estudando hoje? Para eu ser melhor do que eu era ontem. E aí o resultado começa a melhorar. Aí o pessoal falou assim, né? Parece tão fácil tu falando, né? Mas a questão é que é simples, é muito simples. Muito simples. Hoje, para mim, é muito mais fácil do que era 7 anos atrás. Entende? Para você, talvez, é muito mais fácil hoje do que era também há 7 anos atrás. E vai ser muito mais fácil no ano que vem do que é hoje. Desde que você se proponha a melhorar. Desde que você se proponha a executar. Desde que você se proponha a continuar fazendo o melhor. Você se proponha a se colocar numa situação em que a maioria das pessoas não querem se colocar. É assim que o resultado vem, tá? Então, é importante entender isso. Entender esses pontos, e colocar a meta e ir retroagindo a ação. Você vai chegar num resultado completamente diferente, tá bom? Então, entendemos isso. Agora, vamos lá. Agora vem um ponto-chave aqui, crucial, que é uma coisa chamada de processo. Isso aqui, gente, é o que gera produtividade, tá? Sabe quando você fala assim, nossa, mas, pô, Gustavo tem 7 pessoas que trabalham remotamente. Sim, eu tenho 7 pessoas só para tocar o meu Instagram. Não sei se você sabe, mas só para rodar uma live aqui com vocês, para fazer um post no Instagram, para fazer esse nosso evento, o Empreendendo com Semijoia, são 7 pessoas que eu tenho na equipe só para isso. Fora o banho, que a gente está agora contratando mais uma equipe gigantesca para o banho, e fora, né, a parte dos produtos que ficaram lá em Santa Catarina, né? Então, são 7 pessoas. Mas sabe qual que é o ponto? Sabe como que você chega em contratar pessoas e você começa a contratar, e você começa a crescer? É entendendo os processos. É entender os processos. O que são processos, né? Nada mais é do que o que você vai fazer, a rota, o passo a passo. Só isso. É o passo a passo. Então, por exemplo, se eu vou escrever um texto para fazer um convite, qual é o passo a passo desse texto? Olha, eu preciso primeiro ter um título, talvez utilizar a técnica AIDA, né? Quem é o nosso aluno sabe o que eu estou falando, a técnica AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Você aplica essa técnica para escrever qualquer post, dá muito certo. Técnica AIDA. Então, se eu vou utilizar a técnica AIDA para fazer a escrita de um post, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para eu fazer esse texto do que se eu querer tirar da minha cabeça sem ter nenhum tipo de processo. Agora, bom, se eu vou, por exemplo, contratar uma revendedora para o meu negócio, o que eu preciso? Preciso do processo. O pessoal me pergunta muito assim, Gustavo, mas revendedora dá certo mesmo? Só você perguntar para os nossos alunos. Só você participar do evento Empreendendo com o Semijoia que você vai ver lá a doideira que o pessoal está faturando com a equipe de revenda. Mas como isso? Porque preciso de processo. Processo. Eu preciso saber como fazer. Como selecionar a revendedora, como treinar, como fazer ela vender, como cobrar, como ter mais revendedoras, como fazer o meu estoque se proliferar e eu ter mais pessoas vendendo para gerar mais lucro. Eu preciso do processo. Por isso que eu falo para vocês muito aqui. O negócio de semijoias, o produto, ele é muito importante, mas sem processo, sem saber o que fazer com ele, escuta o que eu estou te falando, não serve para nada. Não serve para nada. Olha que interessante uma parada que eu vou falar para vocês aqui. Eu fui no correio hoje para enviar uns negócios para os nossos alunos, né? Aqui em Limeira eu não tenho equipe presencial para pedir para alguém fazer isso para mim.
Então eu mesmo fui no correio fazer isso hoje. Enviar lá um negócio para várias pessoas que tem algo para receber nosso já faz um tempo e a gente tá para mandar para o pessoal. Beleza. Quando a gente chegou no correio, eu falei assim, moça, eu tive aqui semana passada, perguntei pro pessoal a modalidade de envio desse tipo de coisa aqui, o pessoal falou que era assim, 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 e eu vim aqui entregar. Aí chego no correio, a moça fala assim, não, isso aí não é assim. Eu falo, mas como não é assim? Eu vim aqui e perguntei, eu já vim antes para perguntar para ter certeza. Não, não é assim, eu não posso mandar esse tipo de coisa na modalidade que está falando, tem que ser por Sedex, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, cara, você vai me desculpar. Eu falei isso para ela. Eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas que incompetência de vocês aqui no correio, né? Aí a moça para mim assim hoje, ela disse assim, nossa, mas você tá me ofendendo. Eu falei, não, não tô te ofendendo. Eu tô ofendendo a tua atividade, o que você tá fazendo, não você. Por que você não fala com o teu gerente e você cria um processo para isso não acontecer mais? Pode ser uma cartilha, um folder, um processo para você não fazer mais as pessoas virem aqui no correio e perder a viagem. Eu fiquei 30 minutos na fila com a minha esposa, com o meu bebê, na fila do correio, para não conseguir enviar o negócio. E eu fui uma semana antes perguntar, peguei fila, justamente para isso não acontecer. Então eu não estou te ofendendo. É um processo que vocês não têm. Você não tem. Ela ficou me olhando bem. Eu falei isso que eu tô falando para você, que eu falei. A minha esposa chegou a sair do correio, todo mundo me olhando, e eu falei isso para ela. Eu não estou te ofendendo. Isso é para você ver a importância que é o processo. Ah, mas é só enviar pelo correio. Mas o correio, se não tiver um processo definido para aquela atividade, não vai dar certo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, gente, é uma questão de mentalidade, tá? É uma questão de mentalidade. Pô, se eu estou fazendo isso aqui, eu estou passando trabalho com isso, o que eu posso fazer para melhorar essa atividade? Aí, quando você começa a crescer e você coloca um colaborador dentro do teu negócio, esse colaborador que entra, ele não entra perdido. Você vai pegar, vai pegar e vai falar para ele assim, ó, olha, exemplo, tá? A contratação de colaboradores, sabe como é que vai funcionar? Ou a contratação de revendedoras é assim, ó. Aqui tá o processo, tá aqui, lê isso aqui, que é desse jeito que a gente seleciona os nossos revendedoras. Leia isso aqui, qualquer dúvida você me pergunta. Você não precisa ficar explicando para cada pessoa que entra, ó, é assim, ficar treinando a pessoa. Ela vai entender o processo e depois vai fazer o negócio. É assim que é. Por exemplo, estou montando o banho, a galvânica. A primeira coisa que a gente vai montar são os processos da galvânica. A primeira coisa. O banho é assim, assado, vai cobre alcalino, cobre ácido, depois vai para cá, depois vai para lá, vai ser utilizado potássio, não vai ser utilizado o mais branco, qual é o verniz que vai ser montado o processo, de quanto em quanto tempo que se vai comprar o ouro, de quanto tempo que vai se comprar o anodo, quando ele tiver em que nível de banho, você está entendendo? O nível de banho, chegou no nível de banho, faz o pedido, não manda para mim, compra direto, não precisa mandar para mim a compra do anodo. Por quê? Porque aqui está o processo. Quando chegar nesse nível, você compra. Você não vem perguntar para mim, é você que vai fazer. É o responsável do setor que vai fazer. Então, por que eu estou falando isso para você? Para abrir a tua mente, dar maior clareza para talvez você está no começo, tá tudo bem. Tá tudo bem, você está no começo, você está iniciando, todo negócio que hoje é grande, ele começou pequeno, mas eu estou falando isso para você já olhar lá na frente e ver como é possível disso acontecer. Começa hoje, pequenininho, um passo de cada vez, mas já começa certo. Não deixa para chegar lá na frente e ter que mudar tudo, virar tudo, como muita gente faz. Porque aí já está cheio de vício, já está cheio de coisa, é mais difícil, né? O esforço é maior para isso acontecer, tá? Então, são esses entendimentos. Isso são processos. Isso são processos, tá? Então, isso é algo interessante, né? Dependendo do modelo de negócio, faz sentido até ter uma pessoa, né? Uma pessoa só para criar processos, ter uma pessoa só para entender disso, né? De fluxo, de cadência e tudo mais, dependendo do tipo de negócio. Uma indústria, por exemplo, tem isso, né? Agora, um negócio semi-joia não precisa no começo, mas você vai chegar lá na frente, um dia que você vai ter um negócio assim, né? Você vai ter. Então, você já vai ter essa visão, essa ideia de negócio, tá? Beleza, então, definir processo. Gente, de novo, só para resumir isso aqui, não precisa ser processo complexo, tá? Escrever no Word mesmo, sabe?
Como que eu faço um café para as minhas clientes? Você escreve, olha, o café eu faço assim, eu faço assado, eu mando esse convite, eu mando isso, eu mando aquilo, e salva lá no Google Drive. Quando você for pedir para alguém fazer para você, você só manda isso aqui, ó, é assim que eu faço isso aqui, tá? Aqui tá a forma de fazer, qualquer dúvida me pergunta. Pronto, é assim que se faz. E você começa a liberar a pessoa à medida que ela vai fazendo a coisa da forma correta, tá bom? Então, definir os processos é muito importante. Agora, isso aqui que eu vou falar para você, eu se fosse você anotaria. Sério, de verdade. Isso aqui eu anotaria porque é um negócio que mudou o meu resultado quando eu entendi isso aqui verdadeiramente, não de forma superficial, mas de forma verdadeira. Que é o seguinte, ó. Que é o seguinte. Número 4. Se pague antes de pagar qualquer outra conta que você tenha dentro do mês. Se pague antes. Nem que seja ir comer um x-salada. Começou o mês, você fechou o caixa do teu negócio, das tuas vendas do mês passado, sabe o que você faz? Você pega e você diz assim, marido, esposa, filhos, vamos na pizzaria que hoje quem vai pagar é a empresa. É a empresa que vai pagar. Por que você faz isso? Para você ter uma coisa, são os 3 R's, tá, gente? Os 3 R's da gestão. Reconhecimento, recompensa e remuneração. 3 R's, anota aí. Recompensa, reconhecimento e remuneração. A recompensa é o que eu estou te falando. É você pegar 50, 100, 200 reais do que você vendeu e se pagar. Para você criar o hábito de você ter uma recompensa quando você atinge um resultado. Então você coloca uma meta de, por exemplo, ó, eu vou bater 5 mil de faturamento nesse primeiro mês. Beleza, vou bater 5 mil. Qual vai ser a minha recompensa? Se eu bater 5 mil, eu vou pegar e vou para aquele chalé, para aquela pousada top, que a diária custa 500 reais, que eu nunca fui porque eu achava caro. Você pega, você vai e paga 500, talvez você vai pagar chorando, né? Para alguns vai doer o 500 reais, porque você vai dizer, meu Deus, 500 reais, o meu salário como CLT é 1.200, vou pagar 500 lá numa pousada. Só que esse dinheiro não é do teu trabalho de CLT. Esse dinheiro é da tua empresa. Você vai estar criando o hábito na tua mente de que cada vez que você bate uma meta, você é recompensado por isso. No teu inconsciente, no subconsciente, ele vai criando mecanismos para cada vez mais você querer bater meta, para você ficar mais ousada, para você ir fazer a coisa acontecer, para você buscar isso. Então é importante, gente, isso é importante demais, tá? Eu diria que isso aqui é a coisa mais importante do que eu falei até agora. Reconhecimento é o primeiro R. Reconhecimento não, recompensa, primeiro R, se recompense, tá? Outra coisa, reconhecimento. Isso também é importante. Reconhecimento aí não está ligado com você, tá? Tá ligado com as pessoas próximas a você. Então, o reconhecimento é o teu marido, a tua esposa, teu filho, alguém chegar para você e falar assim: "Nossa, caraca, que legal que você fez. Pô, parabéns. Nossa, que produto bonito. Nossa, que etiqueta bonita. Que logo bonita que você fez para tua marca. Nossa, você vendeu 5 mil, parabéns." Gente, é tipo assim, ó. Sabe marido e mulher? Quem aqui é casado, gente? Dita no chat, eu aí no chat. Quem é casado aqui? Pô, às vezes a gente é casado, né? E cai naquela rotina de lavar a louça, tem que lavar a louça, tem que fazer a comida, tem que, né, cuidar do filho, tem que levar na escola, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. A gente cai nessa rotina que a gente deixa de valorizar o nosso parceiro, o nosso cônjuge, né? A gente acha que é obrigação dele ou dela fazer aquilo, quando na verdade não é obrigação. Se você reconhece o teu parceiro por uma atividade que ele ou ela faz, você vai começar a notar uma mudança na pessoa. Você vai começar a notar. Mas eu tô reconhecendo, eu tô dando os parabéns e nada muda. Experimenta fazer isso por 3 meses. Não uma semana, 3 meses para você ver. A mentalidade da pessoa, você começa a ativar uma coisa chamada reciprocidade no cérebro da pessoa, do teu cônjuge, da outra pessoa. Ela lavou a louça, você diz, nossa, amor, obrigado por lavar a louça. Pô, que louça limpinha que ficou. Cara, isso já basta. Isso vai lá no inconsciente da pessoa, vai ficando lá. Você está depositando. Lembra que eu falei ontem?
Para você ir no banco sacar dinheiro, você tem que depositar, é a mesma coisa. Se você quer sacar algo de bom do teu conto, tem que depositar antes. Quanto mais você deposita, mais você pode sacar. E para você sacar, você tem que estar no positivo, nunca no negativo. Então não adianta você fazer um elogio e 10 críticas. Você tem que fazer 10 elogios e uma crítica. Tem que estar sempre no positivo. E com você é a mesma coisa no teu negócio. Se recompensar, se reconhecer pelo esforço que você está fazendo, pelo trabalho que você está gerando. Mas Gustavo, eu não tenho ninguém para me reconhecer. Meu marido não me reconhece, minha esposa não me reconhece, eu não sou nem casado, sou solteiro, minha vida tá um caos. Sabe o que você faz? Você vai na frente do espelho, você olha para você mesmo e você se reconhece você mesmo. Você fala, cara, você é incrível. Parabéns pelo que você fez hoje, parabéns pelo teu resultado, parabéns por ter acordado mais cedo. Parabéns por estar estudando, parabéns por não estar desistindo, parabéns para você, no espelho. Começa assim. Gente, eu tava falando isso para minha esposa hoje, inclusive, a gente tava conversando aqui no café da tarde, tava falando para ela que as pessoas, o suprassumo, essa é a minha opinião, tá? Você pode discordar, mas na minha opinião, o suprassumo de um comportamento de todas as pessoas deveriam ser ela não ter apego emocional com ninguém. É a pessoa ser verdadeiramente livre, ela não ter apego com ninguém, nem com marido, com esposa, com filho, com ninguém. Você ser livre emocionalmente, porque aí você toma as decisões que você quer, não porque você está apegado emocionalmente com alguém. Sabe aquela chantagem emocional? Ai, se tu fizer isso, eu vou fazer isso. Se você é apegado, você cai na chantagem. Agora, se você não for apegado à pessoa, você vai, cara, os dois vão ser livres. Um casamento, eu acho que eu vou virar coach de relacionamento. O que vocês acham? Estou só falando de casamento aqui, né? Mas peguei o exemplo, estou indo nessa. Quando você faz isso, né? Quando você é livre emocionalmente da outra pessoa, os dois escolhem fazer porque elas querem fazer, porque ela é livre para fazer e não porque ela é obrigada a fazer. Você entende? Aí eu vou tocar na ferida agora, tá? Vou tocar na ferida e vou dar uma apertadinha agora na ferida de alguns de vocês. Se você é funcionário de alguém, se você é CLT e você já sentiu, né? Você já sentiu, você já tem esse desejo há muito tempo que você tem que ter o teu próprio negócio, você não está sendo livre. Você está indo trabalhar pelo dinheiro, porque você está apegado no dinheiro. Você precisa do dinheiro e está tudo bem. Você precisa do dinheiro. Olha que louco isso. É mais ou menos esse negócio do apego sentimental a uma pessoa. Você está apegada. Mas, Gustavo, eu preciso do dinheiro. Ah, é? Então deixa eu te fazer um desafio aqui. Quanto que você ganha hoje como CLT? Não precisa responder, tá? Quanto que você ganha? Beleza, você ganha 1.600 por mês? Desafio você. Duvido, duvido, duvido você fazer menos de R$ 1.600 por mês vendendo semijoia. Duvido. Aposto com você. Se você sair de manhã cedo com os produtos, para vender e você sair abordando lojas, padarias, vendedoras, ir no posto de gasolina falar com a frentista, falar com a pessoa, com o atendente, você sair abordando, pegando o cartãozinho, pegando o telefone, ligando, mandando e ficar 8 horas focado em vender, duvido. Eu aposto dinheiro se você quiser. Aposto dinheiro se você fizer isso que eu tô te falando, porque vendas é números, gente. É números e processos. Se você abordar 20 pessoas por dia, você vai vender para 2, pelo menos. Se para cada uma você vender 100, você vendeu 200 no dia. Vendeu 200 no dia, não tem como. O pessoal falou para mim assim, nossa, Gustavo, tu falando parece fácil. É porque chega um ponto, chega um momento que você fica tão livre, mas tão livre, que realmente as coisas se tornam fáceis. Você não tem mais medo. Isso não significa que não pode dar errado. Pode dar errado. Mas se der errado, é aprendizado. Não é perca. Você não perdeu nada. Você aprendeu alguma coisa. E aí a próxima vez você vai fazer diferente. Não vai fazer igual como você fez na vez que você falhou. Então, esse negócio do reconhecimento, do desapego, de ser livre, gente, é uma parada muito doida, tá? Muito doida. Muito doida. Ó que doido. Eu tava trabalhando até semana passada, cansei de ser pisado e pedi demissão.
Olha que loucura, hein? E resolvi trabalhar por conta. Olha, isso aí, gente do céu, isso aí tem que ser aplaudido. Tem que ser aplaudido aí, ó. Aplaudido, de verdade. Gustavo, tem 4 dias que estou vendendo e fiz 3 mil só com pessoas conhecidas. Pois é, olha aí. 4 dias. Aí, sabe o que você faz? Para todas essas pessoas conhecidas, você pede 3 indicações. 3 indicações. E você liga para a pessoa e fala assim: Fulana, tudo bom? Aqui é a fulana de tal, da marca de semijoias, assim, assim, assim. Quem me passou o teu contato foi a fulana de tal, assim, assim, assim. E é o seguinte: eu não estou ligando para te vender nada, tá? Só para você entender, eu montei a minha marca de semijoias, né? Agora, por conta da pandemia, por conta disso, daquilo, daquele outro, eu comecei a empreender e eu montei uma marca de semijoias muito bacana, com produtos incríveis, lindos, que vai realmente realçar a tua beleza, e você cria benefício e fala para a pessoa. E é o seguinte, para o lançamento da minha marca, eu separei aqui 10 peças para dar de brinde para os primeiros clientes. E essa pessoa te indicou, falou que você adoraria receber esse brinde. Eu posso levar aí na tua casa esse brinde? A pessoa pode falar sim, como pode falar não. Agora, as pessoas que falarem sim, você vai levar o brinde para ela. Só que como é que você vai levar o brinde para ela? Você vai fazer o seguinte: você vai montar uma necessaire com o brinde lá dentro, com um cartãozinho, escrito alguma coisa, um bombonzinho grampeado no brinde e uma outra mensagem num papel escrito à mão, escrito o seguinte: olha, eu vou deixar essas peças aqui com você para você olhar, o teu brinde está aí dentro. Eu passo para pegar aqui daqui a 2 ou 3 dias. E você deixa as mercadorias com a pessoa por 2 ou 3 dias, numa necessaire, uns R$ 1.000 de produto, R$ 500 para ela escolher. Gente, ela vai olhar e vai falar assim: que doideira que essa mulher tá fazendo. Ela não me conhece, nunca me viu na vida, nunca me viu na vida, tá me dando brinde, bombom, deixando o produto para eu escolher, para eu pegar daqui 2 dias. Que loucura que é essa? Por que ela tá fazendo isso? Porque ela é livre. Só quem é livre faz isso. Quem é livre. A pessoa que não tem medo da escassez, não tem medo de ser roubada, ela é livre. Ela não tem a escassez de, nossa, eu vou deixar o produto lá e se ela me roubar, ela não vai te roubar. Ela só vai se você ficar pensando nisso. Ela vai me roubar, aí você vai ter problema, porque você está atraindo. Agora, quando você fala assim, eu vou deixar lá e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você vai faturar, você vai ganhar dinheiro. E sabe por que não vai acontecer nada nesse exemplo que eu te dei aqui? Porque a pessoa que te indicou, essa outra cliente, ela indicou só pessoa boa, ela vai indicar uma conhecida, ela não vai indicar uma pessoa ruim. Não vai indicar uma pessoa ruim. Eu sou servidor e minha esposa CLT colocamos um brinde esse mês para compras acima de R$ 200, conseguimos fazer 30 vendas. Faz a conta, R$ 6.000 de venda. R$ 6.000 de venda. Tá aí, gente. E nem participou do nosso evento ainda, né? São só nas lives. Então, gente, tudo uma questão de atitude, é uma questão de busca, de fazer. Para algumas pessoas eu sei que é difícil, tá? Para algumas pessoas é mais difícil, né? Talvez você tenha vergonha de vender, medo, né? Você tem vergonha de falar, treina, vai na frente do espelho, treina você falando com alguém, olha nos teus próprios olhos na frente do espelho. Você vai ver como isso vai te ajudar. Vai te ajudar muito, tá? E vai fazendo aos pouquinhos que você vai destravando. Já falei outras vezes aqui, se você me conhecesse há algum tempo atrás, eu era literalmente um bicho do mato, sabe? Eu parecia que eu morava lá numa oca e eu não tinha nem os meus amigos índios perto de mim, porque eu não conversava com ninguém, eu era isolado na minha, não sabia falar. Quando eu tinha que conversar com alguém, me dava dor de barriga. Quando eu ia apresentar trabalho na escola, me dava dor de barriga na época de faculdade. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, né? É diferente, né? A pessoa tímida do introvertido, né? O introvertido para o extrovertido, né? Ser tímido não significa necessariamente ser introvertido, né? A timidez é aquilo que impede você de se expor. A introversão não. A introversão é algo que faz você ter um diálogo interno muito grande. E eu sou uma pessoa que eu tenho um diálogo interno muito grande comigo mesmo. Talvez você seja essa pessoa também. Você fica conversando com você mesma. Mais isso, mais aquilo, isso daí, isso aquilo. Isso é ser introvertido, né? Então, mas isso você vai mudando a partir da execução que você vai fazendo, tá? Das coisas que você vai fazendo aí ao longo da tua jornada, né? Então, reconhecimento, recompensa e remuneração.
São os 3 R's, tá? São os 3 R's. Quando você entende esses 3 pontos, fica aí muito mais fácil de você executar as coisas, né? E aí tem uma última coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que é uma coisa chamada de ciclo PDCA. Quem já ouviu falar sobre isso? Ciclo PDCA. Eu só preciso ter coragem de largar a CLT. Deus tem falado comigo e me dado sinais que devo largar. Aí bate o medo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu fazer um parênteses nisso que a Lu Medeiros falou. Olha que louco, tá? Antes de eu vir para Limeira, de eu vir para cá, a gente tava, eu e minha esposa, só para vocês entenderem, né? Um dia eu vou contar essa história de forma completa, mas levaria 1 hora pelo menos para eu contar, né? Mas de forma resumida, só um pedacinho para você entender. Quando eu fui vir para Limeira, eu vim para cá para Limeira, a minha esposa e a minha sogra, eu trouxe eles para cá, cheguei aqui e aí para eles verem como que era a cidade, né? Então vieram, a minha esposa veio, viu a cidade, a gente conheceu as coisas e tudo mais, e ela ficou mais tranquila para vir. Beleza, voltamos para Santa Catarina, decididos a vir para cá, né? Eu já sabia que eu tinha que vir e tudo mais, mas eu precisava da aprovação da minha esposa, né? Não podia vir sozinho. Afinal, envolve muito ela também, né? E aí, o que aconteceu? Cheguei na minha cidade, lá em Criciúma, Santa Catarina, aconteceu que eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a me sabotar. Exatamente, existe uma coisa chamada de autossabotagem que todo mundo tem. Eu comecei a pensar assim, mas será que é para eu ir para Limeira mesmo? Será que é para eu ir para lá? Nossa, mas aqui é tão bom aqui na minha cidade, né? Tem os meus pais próximos que ajudam com meu filho, tem a minha sogra, tem os meus avós paternos, maternos, todo mundo aqui, putz, todo mundo unido e tal. A família toda tá aqui. Será que é para eu ir para lá? Ah, mas se eu não ir para lá, eu não vou conseguir, vai ficar mais difícil de eu executar as coisas que eu quero executar. Ah, mas também eu posso fazer. Eu comecei a ter um diálogo interno muito forte, a ponto de eu pensar em desistir de vir para cá. Olha que louco. E aí eu comecei a me questionar, eu fiquei me questionando, me questionando, me questionando. Aí o que aconteceu? Nesses meus questionamentos, a gente estava olhando casa para cá, apartamento, né? E nada dava certo. Nada dava certo, aparecia um aqui, pô, casa top, mas não tinha garagem, ou a garagem, o carro não ficava coberto. Aí aparecia um apartamento top, mas não tinha mobília. Aí aparecia um mobiliado, mas não do jeito que a gente. Cara, nada dava certo. Ou era muito alto do orçamento que eu queria pagar no aluguel, né? Só para você entender, meu apartamento é alugado e um dia eu posso explicar para vocês o porquê que eu não compro casa, não compro apartamento, não compro nada disso, tá? Mas o fato é que eu estava nesse momento, né? E nada dava certo, nada dava certo. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, meu Deus, mas cara, nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Aí um dia eu fui orar, né? E falei assim, cara, Deus, mas como assim? Será que é para eu ir lá? Se for para eu ir, me mostra. Foi só isso que eu falei na oração. Se for para eu ir, me mostra. Se for para eu não ir, me mostra também. Foi só isso. Aí um dia eu peguei o carro, estava saindo da praia, indo para o centro da cidade. Quando eu entrei dentro do carro, veio, para quem acredita nisso, já teve essa experiência, sabe do que eu estou falando. Para quem não acredita, tá tudo bem, mas só para você entender. Veio no meu ouvido uma voz, literalmente, para mim é o Espírito Santo, né? Mas cada um entende da forma que quiser entender. Eu escutei a voz falar para mim assim, ó: Gustavo, eu preciso que você vá para Limeira, eu preciso que você se mude, eu preciso que você vá para lá. Eu preciso que você ande em obediência com o que eu tô te falando. Vá para Limeira. Quando você chegar em Limeira, eu vou te honrar, eu vou te mostrar o que vai acontecer na tua vida quando você chegar lá. Enquanto você não for, nada vai acontecer. Foi isso que eu escutei. Beleza. Passou, né? Fui para o centro da cidade, voltei. Quando eu cheguei em casa, no outro dia de manhã, um corretor me manda uma mensagem falando assim, Gustavo, não, um corretor não, desculpa. A minha esposa fala assim, olha, apareceu um apartamento aqui, incrível, inacreditável, do jeito que a gente quer, no preço que a gente quer, papapá, tá aqui, fala com o pessoal lá. Peguei, liguei aqui para imobiliária, conversei assim, assim, assim. Aí pedi pro meu parceiro aqui de Limeira, cara, vai lá, visita para mim, faz um vídeo. Ele veio no apartamento, visitou, olhou, mandou os vídeos, mandou para mim e falou assim, Gustavo, o apartamento é zero, é novo, parece que nunca ninguém nem usou o apartamento. Foi isso.
Aí eu liguei para a imobiliária e falei assim, olha, pode reservar que é meu. Isso no dia seguinte disso ter acontecido, tá? Pode reservar que é meu. Beleza. Reservou, fizemos todo o processo de locação, papapá, pum, assinamos o contrato, fechou. Beleza, fechou. Tudo certo. Vim para Limeira. Aí a minha esposa ficou, né? Ela veio de avião uma semana depois. Eu vim de carro para trazer o carro, né? Algumas coisas assim. Deu umas 12 horas, 14 horas de viagem, 12 horas de viagem de carro. 12 horas de viagem deu, exatamente. Cheguei aqui em Limeira na terça-feira, fui pro hotel. Cheguei no hotel, beleza. No outro dia fui na imobiliária, peguei a chave do apartamento, vim pro apartamento, show de bola, melhor do que eu imaginava, ambiente legal, top, maravilha. Cheguei aqui na terça-feira. Aí, se você agora, né, acredite se quiser de novo. Cheguei aqui na terça-feira. Na quinta-feira, ou seja, eu cheguei aqui na terça à noite, vim pro apartamento na quarta, na quinta-feira de manhã, me ligam e falam assim, Gustavo, tem um banho para ti aqui. É só vir conhecer. Aí eu pensei assim, será? Tão rápido assim? A resposta, não pode. Aí a gente duvida, né? Aí fui lá, comprei o banho no mesmo dia. Fui lá, olhei, comprei o banho no mesmo dia, na quinta-feira. Aí passou e tudo, assinamos o contrato depois de um tempo. E aí, depois eu comecei a refletir sobre, né? Comecei a entender sobre isso. E aí eu comecei a entender que uma coisa, não sei se vocês acreditam, né? Para quem é cristão e tal, mas quando você ora, quando você faz uma oração, Deus usa pessoas para responder a tua oração. E esse cara que me vendeu o banho, ele foi uma resposta da minha oração. Quando eu orei, Deus me respondeu, eu vim para cá. No outro dia, esse cara me liga e fala: tem um banho para ti. E esse banho que eu comprei já estava vendido para outra pessoa há 2 meses e o cara desistiu do negócio. Na semana que eu vim para cá, outro cara desistiu do negócio. Então você me fala o seguinte: aonde que está o segredo disso tudo? Aonde que está a resposta disso tudo? Aonde que está o resultado disso tudo? Aonde que está? Né? É as entrelinhas, é o agir, é o mover. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: Deus não age, ele reage. O céu não age, ele reage às tuas ações, às tuas atitudes. Não vai cair na tua mão. Gente, entenda isso. Não vai cair na tua mão. O teu faturamento não cai na tua mão. O que você precisa fazer? Acreditar, ter fé e seguir. E seguir. E eu imagino muito aqui agora que talvez tenha uma pessoa aqui na live ou 2 pessoas aqui na live que, cara, talvez é para vocês que eu tô te falando aqui. Não sei nem por que eu tô falando disso, eu nem gosto muito de falar desses assuntos aqui. Mas talvez tá vindo justamente porque tem 1 ou 2 pessoas aqui que precisam ouvir disso, que já sabe que tem que agir, que tem que fazer e tá parado. Que tá parado, né? Então, assim, cara, fica ligado para as coisas. Fica ligado para as coisas. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas isso aí é para ganhar dinheiro. Gente, entenda uma coisa. É propósito. É propósito, sabe? Não é questão de quanto dinheiro você ganha. É o tanto de pessoas que você alcança. É o exemplo que você vai gerar que vai ficar para as próximas pessoas. Talvez o teu filho, tua filha, olhando você, saindo de uma CLT, batendo no peito e falando assim, cara, a minha mãe é braba. Meu pai, ó, é igual aquele meme, né? É brabo esse maluco. É o sentimento que você passa. Você vai encorajar as próximas pessoas que vão vir depois de você. E as próximas pessoas. Talvez não vai nem ser sobre você. Vai ser sobre quem vem depois. Isso é muito doido. Depois que eu comecei a entender que o que eu faço não é para mim, é para quem vem depois de mim, cara, não existe mais preguiça, não existe mais acordar tarde, não existe mais indisposição, não existe mais reclamação, não existe mais nada.
Existe só um alvo para as pessoas que vêm depois. E aí, cara, aí você faz isso, você vai e faz isso no teu negócio. E aí você dá esse exemplo. E aí a pessoa que vem depois de você, talvez a tua revendedora, talvez o teu filho, a tua filha, uma pessoa próxima, né? Olha isso e fala assim, nossa, que legal o que ela tá fazendo. Eu aprendi isso com ela. Aí a outra pessoa começa a fazer também. E a outra pessoa começa a dar o exemplo e o outro começa a agir. E a gente vai passando isso para frente. Né? A gente vai passando isso para frente. Ao invés da gente ficar né, olhando para as coisas erradas que acontecem no mundo, que são muitas, a gente pode deixarmos sermos usados para inspirar outras pessoas, né? Então eu acho que esse aqui é o ponto, tá? Esse aqui é o ponto da coisa toda, né? Então, enfim, não sei nem porque eu falei disso, tá? Mas veio e acho que precisava ser dito, né? Isso aí. Mais um dia, gente. Quem sabe eu faço uma live, sim, quando tiver mais, né? Uma coisa mais aleatória, digamos, só para contar a história completa para você. Mas só para você entender, desde o meu casamento, eu casei há 3 anos atrás. O meu casamento aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu escutei a voz assim, Gustavo, olha para o lado. Essa aqui é a tua família, desse jeito. E na época, a minha esposa era minha amiga. A gente ia na igreja junto. A gente ficou 9 meses indo na igreja junto. Se conhecendo, conversando, saindo. Eu conhecia todos os podres dela, ela todos os meus podres. Os podres, né? As nossas falhas. E aí, eu muito resistente. Eu não queria literalmente namorar com ela, nem nada disso. E aí, um dia, a gente realmente era só amigo. E aí um dia a gente estava na igreja assim, e aí veio de novo, Gustavo, olha para o lado. Aí eu olhei para o lado, daí ele falou assim: essa aqui é a tua família. Essa aqui é a tua família. É isso que eu tô te dando. Aí eu olhei para o lado e tava ela. Aí tava minha mãe, meu padrasto e a minha irmã. Isso aqui foi o que eu te dei, cuida disso aqui. Aí o que aconteceu? Acabou o culto, aí eu saí da igreja, falei para ela assim: olha, vamos ali num lugar assim, 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 eu quero falar contigo. Fomos no lugar, eu pedi ela em namoro na mesma hora. Na mesma hora. Pedi ela em namoro ali. A partir daquele momento, todas as coisas que foram acontecendo, até hoje eu estar aqui em Limeira, foi desse jeito. Foi exatamente desse jeito. Foi assim, com confirmações, o nascimento do meu filho foi uma confirmação, a minha esposa acordou no meio da madrugada com Deus falando para ela, você tá grávida, vai fazer o teste. Ela acordou no outro dia, foi fazer o teste, estava grávida. A pastora da igreja tinha sonhado que ela estava grávida. Gente, se eu contar para vocês o tanto de testemunho, o tanto de coisa que aconteceu comigo, assim, em relação a isso, vocês ficam apavorados, que é muita coisa, é uma sucessão de coisas até o dia de hoje, né? Por isso que sei lá, eu acho que a gente pode usar isso como, né, como fonte realmente de inspiração, né? Mas um dia eu conto isso tudo para vocês com detalhes, tá? Eu acho que realmente talvez valha a pena contar toda essa história, tá bom? Mas beleza, então eu ia falar do ciclo PDCA, né? Acabei esquecendo, mas vamos lá, acabei mudando o assunto. Bom, ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA, Gustavo? Simples, gente. O PDCA é um processo de administração, né? É uma ferramenta de administração que vai te ajudar a você planejar, executar, verificar e agir. O que significa? Lembra que eu falei dos processos anteriormente? Pois é. Os processos é o seguinte: você foi lá e criou o processo para contratar a equipe de revendedoras. Beleza? Pô, é assim que eu vou contratar a minha equipe. Show. Show de bola. Beleza. Aí você foi lá e montou o processo e você falou assim: nossa, mas se eu fazer, mudar isso aqui, vai ser melhor, talvez. Vai ser melhor. E aí você vai lá e planeja aquilo, né? Primeiro você planeja. Então, o P de PDCA é planejamento. Então, é identificar problema, encontrar o processo, né? Estabelecer meta e planejar uma ação. Ou seja, eu vou fazer desse jeito a minha venda, a minha seleção de revendedora, por exemplo. É assim, vou planejar. Depois, você executa. Então, você vai lá e faz conforme você planejou, né? Você vai executar aquele planejamento.
Beleza. Depois você verifica, ou seja, você vai identificar o que deu certo e o que deu errado. Você vai olhar e vai falar assim, olha, essa abordagem que eu fiz aqui não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque de 10 pessoas que eu abordei, uma achou interessante e se abriu ali para eu apresentar o meu produto. Beleza. Então eu preciso mudar a minha abordagem. O que é eu mudar a minha abordagem? É o A de ação, é você pegar e refletir sobre o que não deu certo e mudar, corrigir as falhas. O que deu certo você repete. E você vai melhorando todo esse processo o tempo todo. E aí você vai escalando, você vai crescendo, você vai melhorando, você vai entendendo tudo isso, né? Você vai entendendo todos esses pontos, tá? Então, isso é o PDCA. É melhoria constante, é você rodar um processo de melhoria o tempo todo. Por exemplo, hoje de manhã, eu estava rodando um PDCA dentro do Revolução das Joias. Eu estava rodando eu mesmo, estava olhando lá o que pode ser melhorado lá dentro, porque sempre tem o que pode ser melhorado. Pô, você sei lá, vamos falar do treinamento aqui, né? Ele já gera um resultado absurdo para as pessoas. Mas e se eu melhorar algo que pode ser melhorado e que eu sei, porque vamos lá, quando eu faço uma aula, eu tenho um conhecimento. Mas daqui um ano, essa mesma aula, eu aprimorei o meu conhecimento. Então, essa aula pode ficar melhor do que ontem. Ela pode ficar melhor. Esse mesmo assunto que eu estou falando para vocês aqui, eu já falei dele há um ano atrás. Mas hoje eu falo dele muito melhor. Por quê? Porque eu aplico isso, porque eu continuo fazendo isso, eu continuo gerando mais resultado. Então hoje eu sou melhor do que um ano atrás. Daqui um ano eu vou ser melhor do que hoje. E assim vai. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Eu não preciso ser o melhor do mundo. Não, eu preciso ser melhor que eu mesmo, de ontem. Quem sabe um dia pode ser, e se for, tá tudo bem, se não for, também tá tudo bem, mas quem sabe um dia você vai ser, ou eu, você, ou a meta que você tem, você vai ser o melhor da tua cidade, o melhor do teu país. Se for, ótimo, se não for, tudo bem também. A questão é, você está se dedicando para você ser o melhor que você mesmo? Se sim, parabéns. O teu resultado é uma questão de tempo. É tempo. É isso, tá? Agora, se não, precisa começar a executar isso, a ter um processo de melhoria contínua no que você pensa, tá bom? Gente, então, era isso que eu queria passar para vocês nessa live, tá? Era isso que eu queria trazer aqui. Espero que esse conteúdo tenha dado mais clareza para você também sobre como que você pode chegar no resultado mesmo trabalhando de casa, né? Então, só para relembrar o que a gente falou aqui nessa nossa aula de hoje, falamos sobre definir prioridades e criar rotinas, falamos sobre definir meta e retroações, falamos sobre definir processos e atividades, falamos sobre se pagar antes, né? Os 3 R's, e falamos sobre o ciclo PDCA, tá? Então, tudo isso são coisas que vão te ajudar aí a ter esse melhor resultado, tá? Tchau, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã no mesmo horário, tá? #ano da virada. Ó, tchau, grande abraço.